Certo dia eu estava numa igrejinha daqui da minha cidade. Deus, ele sabia e sabe que eu sou muito preocupada com o arrebatamento. Então, de repente, eu estava naquele culto, ali naquele culto de um pastor muito usado por Deus, uma missionária. Então, aí tinha um evento e tinha 3 pessoas, fora o pastor e a missionária, para ser convidada a falar do culto naquele dia. Aí eu estava assim por trás. E estava ali vendo aquela coisa linda, aqueles hinos, aqueles louvores, as irmãs cantando, aquelas pregações. E de repente, chegou, que de imediato eu não sabia nem quem era. Mas uma pessoa tocou no meu ombro, batendo a mão mansa, batendo assim, ó, como se estivesse topando no meu ombro. Aí eu falei assim, aí eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, era um homem muito grande, vestido de branco, gigante. E ao mesmo tempo tinha mais 2 a um lado. Aí ele falou assim, serva minha, eu sei, eu te sondo, eu te conheço, e sei que você é muito preocupada com o arrebatamento. Vou mostrar aqui dentro dessa igreja porque não aconteceu ainda o arrebatamento. Vai ser só uma demonstração, não é arrebatamento ainda, mas é uma demonstração. Aí de repente ele pegou com o dedo polegar, deu ordem àquele anjo sem falar nada, aquela outra pessoa que depois eu achei que seria um anjo, tocou assim com o dedo assim nele e naquele dedo formou ao mesmo tempo como se fosse tipo um relâmpago. E sem falar nada, aquele outro homem que estava de branco ao lado desse que tocou no meu ombro, foi lá pro púlpito sem falar nada, nenhum nem outro falava nada. De repente tocou no outro, do mesmo jeito, aquele dedo polegar com aquele saindo um raio, assim, como foi um relâmpago, e foi para lá. Aí disse, observe, só observe. Vou lhe mostrar. Os que está sentado, que ficar inclinado, é os que estão adormecidos. Os que deitarem no chão, é os que estão prontos para o arrebatamento. Mas também não é, eu estou lhe dizendo, não é o arrebatamento ainda. Preste atenção. Aí, de repente, ele deu ordem àqueles 2 homens que ele já tinha mandado para o púlpito, apontou o dedo para o lado de cá onde estava o outro anjo, que depois vi que era um anjo, virou para o meu lado e abriu aquele, como fosse um raio, os 3 no caso, e rodou assim sobre a igreja. E ali a igreja estava cheia, porque quando é dia de evento, e vai muita gente para atrás de revelações dessas coisas, e a igreja estava cheia. E de repente ali ele mandou observar. Então, aí, ali naquela igreja, quando ele botou aqueles dedos 3 assim, formando um relâmpago, foi assim, e uns ficou adormecido, realmente cabeça inclinada, outros já foram para o chão. Aí ali aquele 3 convidados que estavam sentados na cadeira, que ia pregar, de repente mostrou-se assim entre uma fumaça encardida. Aqueles 3 que estavam ali, uma fumaça encardida, o outro não estava muito não. Mas os dois tinham uma fumaça assim rodeando, como se estivesse segurando uma fumaça encardida naqueles pregadores da noite, fora o pastor e a missionária. Aí de repente eles também ficaram deitados na cadeira e não foram para o chão, ficaram deitados. Ele dizia que a questão deitados é que estão adormecidos, que estão brincando, estão pregando, mas não estão vivendo. Então, aí eu sei que o pastor e a missionária da minha igreja, não aconteceu nada, eles continuam em pé igual eu. E aí eles 2 começaram a rodear na igreja, vendo aquela situação e fazia assim com o braço, o que é isso? Sem falar nada, mas ao mesmo tempo eu quero coisa espiritual, como estivesse falando, o que é isso? Não estou entendendo. E então ali ele disse, está vendo aí? Estou te dizendo que os que dizem ser meu, que são os líderes, os que estão pregando a palavra, a verdade, aí eles não estão preparados para o arrebatamento.
Agora eu vou te marcar um encontro com eles, um dia. No dia que você vê eles, você vai dar esse recado. Ele entenda da forma que quiser entender. Você vai dar esse recado, não vai esquecer de dar esse recado. E te digo para tu, serva minha, junte os pés e diga aos seus, que cuide, que realmente está próximo à minha vinda. Eu não vim ainda porque eu ainda quero conserto e continuo dizendo que aqueles que é limpo, que continuem limpo, e quem é sujo, que continue sujo. Eu dizia, Senhor, o que significa sujo? Ah, quando eu digo sujo é aqueles que eu sei que não tem jeito. Eles, todo mundo fala, conserta, quero ficar assim. Então que continue sujo. Mas eu não fiz criaturas, não fiz ninguém para ir para o inferno. Mas infelizmente muitos estão indo aí porque está conhecendo a verdade, mas não tá caindo na ficha, como tivesse sem cair a ficha. Ele não fala assim, mas eu deu para entender isso. Não quer cair na realidade. Então, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu relógio. Quando meu pai dizia assim, é hoje, pode ter acontecido, tivesse acontecido, quem está preparado, quem não tiver, é no dia que ele dizer, meu filho, é hoje, então vai ser hoje. E aí outro dia eu tive também uma outra visão, eu creio que é de Deus, que um dia eu estava cantando um hino evangélico mais ou menos assim. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós, a vontade é sumir e calar a voz. É nessa hora que a gente precisa mudar. Me desculpa. Aí nesse hino aí eu já começava a cantar em línguas, eu não entendia, porque eu nunca cantei em língua na realidade. Começava a cantar em línguas, de repente abriu uma porta muito estreita no céu, aquela porta diferente, aquela porta estreita, aquele clarão adentro, como se fosse, sei lá, eu vi que como tivesse abrindo o céu, e ali vinha um homem muito grande, maior do que aquela porta, do tamanho, quase do tamanho da porta, aquela porta estreita, aquele homem muito grande, e ali ele apontava com o dedo para a terra, e ele ficava como se estivesse marchando, e de repente eu via que tinha um negócio na mão dele, como se fosse um pau, ou sei lá, no momento eu não sabia o que era. Foi que depois eu conversando com minha mãe falou assim, seria o cajado, eu não sei, ele com aquele negócio daquela mão, ele começava ali no céu como se estivesse marchando, as nuvens saía dos pés dele como tivesse aquele algodão, que fosse algodão, sei lá, não era poeira, aquela nuvem, e como tivesse irado, e passava a mão assim no nariz, e ali, como que eu sentia, como é que diziam que a terra que estava podre, tudo ali fedendo, o povo cada dia mais no pecado, e não estava gostando daquela situação, e que está virado, e que está querendo vir mesmo arrebatar, que tá vendo a hora não ter muita gente aqui. Aí de repente aí eu começava a cantar também o mesmo hino, o outro hino, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao estar sentado no trono e ao Cordeiro, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E ali, quando eu cantava esse hino, e eu via que eu sentia que eu cantava meio diferente, mais bonito ainda do que esse hino e como que estivesse cantando em línguas, e ali vinha um hino muito grande, saía um hino, quando estivesse saindo um hino ali dentro do céu, muito lindo, que eu não sei dizer até hoje, eu procuro no YouTube, no hinos,
evangélico e até agora não achei, eu creio que não vou achar, que ele disse, é como que ele dissesse para mim no momento, que aquele hino seria especial, um hino meu, um hino dele, e que era um hino do céu, que posso pesquisar, creio, no YouTube, até agora o tempo que eu estou pesquisando, e não achei um hino igual a esse. Esse aqui é muito lindo, especial, um hino misterioso, eu creio que é de Deus. Então ele falava, cada dia mais a tecnologia está avançada, e os seres humanos também estão avançados, mas estão esquecendo da Bíblia. A Bíblia, estão fazendo a Bíblia de museu, toda casa tem uma Bíblia, mas ninguém está pegando a maioria estão com aquele aparelho que ele não fala celular, mas aí dá para entender que é a tecnologia, 24 horas. Ninguém está conseguindo fazer jejum, ninguém está conseguindo mais orar por si, e nem por ninguém está preocupado, tá aquele negócio, cada um dizendo assim, é cada um por si, Deus por todo. E eu creio que Deus não quer dessa maneira. Que ele disse que é para a gente orar, vigiar, cada um orar por seus também. A gente tem que orar, dar exemplo em casa, no meio da rua onde tiver. Não adianta só orar para as pessoas fora, tem que também vigiar, tem que se orar. E eu creio que é mais ou menos assim. Eu sei que a volta dele está perto, está aí para muitas coisas acontecendo coisa horrível, que eu creio que realmente está fedendo na narina dele, ele não está gostando, e ele jamais vai gostar de coisa que não é do agrado dele. A Bíblia fala. Tem os 10 mandamentos aí que a gente só bastava seguir aqueles 10 mandamentos que ele manda, mas pode perguntar qual seria. Se você chegar aqui a pegar alguém assim, até pessoas que dizem que ser crente, diz assim, fulano, me diga aí quais são os 10 mandamentos de Deus. Eu digo por mim mesmo, que se alguém me perguntar agora nesse momento, eu não sabia responder. Mas não é porque ninguém está interessado. Música, muita música do mundo aí, tem gente aí que canta até mais de 10, do começo até o fim, mas os 10 mandamentos, que são 10 palavrinhas, que o Senhor manda seguir, estão acomodados. Mas vamos orar mais, vamos vigiar mais nossas crianças. Eu não tenho criança mais, mas mesmo assim eu devo orar pelos meus filhos, estão tudo adultos. Mas vocês, mãe, Deus manda vocês cuidar mais dos filhos de vocês, porque o que acontecer, a responsabilidade é de vocês. Ele tem o cuidado sobre as crianças, mas você é responsável. Você sabe quando uma criança sabe ter ali na esquina, ou criança não se preocupa com o que vai acontecer. Então vocês tenham mais o cuidado com essas crianças, que tá aí gente carregando, ninguém sabe para que para órgãos, para carregar para o tráfico, para o sexo, o que for. Eu sei que se você puder ir mandar essas crianças que não sabem se cuidar ainda, não mande só não, mande sempre com um adulto. E indo com o adulto ainda corre o risco, quando você está vendo por aí, de repente aparece um jovem, uma jovem, uma dona de casa. Então, aí por quê? Porque ele fala que tem que vigiar e orar e vigiar. Mas, infelizmente, muitos não estão fazendo isso. Até aqui, o próximo vídeo. Eu tenho muito sonho de Deus, eu vou escrever aos poucos, ou fazer áudio, aos poucos, eu vou me lembrando aos poucos. Eu tenho muito sonho de Deus, eu creio que é de Deus. Até a próxima, me chamo Socorro Guedes.